Alô, olá! Questões de atualidades arrebentando pipoca na oca. Este é um canal de questões de atualidades para concurseiros e antenados. Em breve teremos plataforma de exercícios de questões de atualidades, né? Para treinar para concurso. Se você não é concurseiro, acompanhe o canal para se manter informado, né? No vídeo de hoje teremos o resumo da crise dos Yanomami em Roraima e também a situação atual da demarcação de terras. E o mais importante, por isso você tem que ficar até o final do vídeo para acompanhar aí a questão da política indigenista, porque a gente vai ver aqui o acampamento Terra Livre. Quem não sabe o que é o ATL, o acampamento Terra Livre, que é feito pela APIB. A APIB é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Todo mês de abril, em Brasília, mais de 6 mil índios, 8 mil índios, gira em torno aí de 100 povos que se reúnem para discutir na raiz como deve ser feito, como está na thumbnail, a autodeterminação dos povos, ou seja, o índio na luta por liberdade e pelo direito de se autodeterminar, de não ficar preso às amarras da política ou da Constituição ou da legislação. Vamos entender isso direito. Será que sou eu que estou falando isso? Na verdade, não. Veremos dois artigos acadêmicos, vamos dar uma pincelada, obviamente, porque o espaço do vídeo ele não é tão dilatado, porque fica desinteressante. Então, a gente vai dar uma pincelada em artigos acadêmicos que vão corroborar o que eu acabei de falar, a questão da autodeterminação dos povos, o fim do indigenismo tutelar. Este conceito é importante, hein? Anote aí. Então, vamos lá, vamos seguir aí. Se você não é inscrito, né, lembrando aí, se inscreva aí no canal. Se puder deixar um like, a gente agradece, né? É bom sempre dar esse lembrete aí. Vamos começar. Resumo. Essa crise Yanomami eclodiu em 2023. Agora, a reserva Yanomami, em números arredondados, tem 30 mil habitantes, 370 aldeias e 10 milhões de hectares, em valores arredondados, obviamente. Consta que centenas de crianças morrem ou morreram recentemente, parece até ser um dado alarmante, mas vamos pegar aí por alto aí, não importa o número. Houve mortes, a crise sanitária é justamente isso, por doenças tropicais. Os mais vulneráveis são as crianças, os idosos, a tribo em geral. Então, morreram de doenças tropicais, diarreia e pneumonia. Mas também a malária, a questão da malária é muito importante. A malária ela é causada pelo mosquito anófeles, e o parasita plasmódio. Esse dado é importante para entender basicamente o que é a malária. Tem uma relação que é muito difundida aí nas redes, nos jornais, entre malária, surto de malária com desmatamento. A gente vai ver aqui agora um artigo acadêmico publicado no Nexo Jornal. Eu nem sabia que essa mídia tinha esse suporte aí para artigo acadêmico. Então, vejam bem aí, ó. Como o desmatamento pode influenciar a malária na Amazônia. Então, fica a dica aí para quem quiser explorar isso aí depois. O que a gente vai ressaltar aqui é esse gráfico, né? Porque eu dei uma estudada aí, deu para perceber o seguinte: realmente há um surto de malária que tem a ver com o desmatamento, mas é só no princípio ali do processo de degradação ambiental. Vocês veem aí no gráfico o vetor vertical, casos de malária escalando tremendamente, aí tem um pico, e no vetor horizontal a gente vê que o 0% de cobertura florestal é quando a área está degradada, e aí diminui a malária. Então, ou seja, a malária ela tem um surto só no começo do desmatamento, depois ela se estabiliza. Muito importante essa informação. E vamos dar uma olhada aqui nesse parágrafo que está realçado aqui, ó. Comparamos, isso aqui no caso é o pesquisador explicando a pesquisa. Pesquisa séria, pesquisa acadêmica. Vamos ler. Comparamos a relação desmatamento-malária no estado do Acre, preservado. Então, veja bem, eles fizeram um estudo na área do Acre, que estava mata nativa amazônica integral, compararam com o estado de Rondônia, degradado. Rondônia não é lá no Yanomami, tá? Porque Yanomami é em Roraima. E aí, o que o autor concluiu? Olha só, encontramos a relação não linear neste desenho experimental. Número 1, importante isso aqui, ó. Número 1, o desmatamento aumenta a malária no Acre, ou seja, onde está preservado. E número 2, o desmatamento diminui a malária em Rondônia, ou seja, onde já está no processo avançado de degradação,
porque o Rondônia está degradado, então há menos malária. Então, isso aí foi um dado importante e interessantíssimo. Mas a crise sanitária não é só por causa do desmatamento, não é só por causa do desmatamento, mas também por causa da corrupção. Olha a notícia aí da Polícia Federal no portal do governo, Operação Ioase. Ioase é o nome de uma entidade Yanomami, que vai designar aí o espírito da morte, é uma espécie de demônio. Operação Ioase investiga fraudes que resultaram em danos para mais de 10 mil crianças indígenas. Ou seja, é muito mais do que 500 crianças mortas que eu falei no início. O assunto aí dessa operação? O que ela vai fazer? Qual que é a denúncia? Essa operação foi disparada a partir de denúncias na mídia. E é um caso de corrupção em 2022. Em suma, a Operação Ioase, ela trata de desvio de recursos na compra de medicamentos. Lá na Amazônia. Tem um parágrafo aí ressaltado. O inquérito policial foi instaurado após o recebimento de um inquérito civil conduzido pelo Ministério Público Federal, que é o MPF, né, que apurou notícias divulgadas pela imprensa que relatavam a falta de medicamentos para malária e verminose na terra indígena Yanomami. As diligências do MPF identificaram, dentre outras irregularidades, o recebimento do vermífugo albendazol em quantidades inferiores ao adquirido pelo órgão. Ou seja, o pessoal faz a licitação, entrega 30%, que é o que está falando aqui embaixo, aqui no outro parágrafo aqui, ó. 30%. E fica com dinheiro, ou seja, entregou menos e pegou o dinheiro integral da licitação, né? Da compra, a compra pública, né? Do empenho lá do orçamentário. Então é um caso grave aí. Isso aí é o que causou, né? É um dos fatores que causou essa crise sanitária, porque o pessoal ficou desassistido. E justamente por estar desassistido, que o governo reagiu. Então vamos ver aqui em breves informações aqui. O que o governo fez? Para a Saúde, Nízia Trindade decretou ESPIM, né? O que é ESPIM? Emergência de Saúde Pública de Interesse Nacional. Ela decreta isso aí por portaria, tá? Anota aí quem estiver estudando. Então, a Nízia Trindade, né, ministra da Saúde, decretou ESPIM e o governo criou um negócio, gente, que se for fazer uma sigla, é uma sigla gigantesca, viu? É uma sigla que é CCNEDSPTY. Seria a sigla do comitê que foi criado. Anotem aí, Comitê de Coordenação Nacional de Enfrentamento de Desassistência Sanitária das Populações em Território Yanomami. Meu Deus, é o nome do comitê. É uma coisa incrível. Fosse fazer uma sigla, seria isso aí. Esse comitê tem 90 dias para funcionar e no meio do caminho surge uma guerra entre brancos e indígenas. E aí vamos ver aí duas matérias. Essa primeira matéria aqui, que é da Folha Press, escrita pela Folha Press, publicada, eu peguei aqui no site Tribuna Online, e Yanomami são baleados dentro de terra indígena. Isso aí foi no finalzinho de abril. No finalzinho de abril. Então tem uma foto aqui no descampado na reserva Yanomami. 13 indígenas Yanomamis foram baleados na tarde deste sábado, 29 de abril, na comunidade Uxiú. Lembrando que a reserva de Yanomami tem 10 mil hectares, 10 milhões de hectares, né? E aí são 370 aldeias. Então, assim, cada conjunto de aldeias é uma etnia. Então, no caso aqui, a comunidade Uxiú, né? Uma das etnias Yanomami lá dentro. Olha como é complexo o universo indígena, não é verdade? E o ataque teria sido promovido por garimpeiros da região. Lideranças indígenas locais afirmam que uma das vítimas teria morrido. Então, ou seja, houve esse incidente. É o conflito que a gente tem no Brasil. E aí, na sequência, olhem só, ocorreu uma chacina. Dessa vez, 14ª morte violenta em uma semana. Essa matéria do G1, Roraima. O que acontece? Não foram índios que foram mortos, tá? Essa chacina, as vítimas das chacinas foram os garimpeiros. Esta mulher, ela é esposa de um garimpeiro, ela é venezuelana, consta que ela é venezuelana, tem o nome dela, Geni Rangel, e olha só esse parágrafo que está selecionado aqui, ó. O corpo dela estava próximo a uma cratera onde 8 garimpeiros foram assassinados essa semana, na região da comunidade Uxiú. Então, isso aí é o conflito. Então, vejam bem, o conflito armado dentro da reserva Yanomami, esse conflito de índios com
os indígenas com os garimpeiros, é uma das causas da crise que deixou de ser uma crise sanitária e passou a ser uma crise social também, né? Uma crise de luta no campo. Então, vamos lá. Na sequência, vamos passar para o próximo assunto agora. Demarcação de terras e o acampamento Terra Livre. Este é o site do acampamento Terra Livre. E eu sugiro que quem está estudando aí, até mesmo para fazer uma redação, por exemplo, em um concurso, ou para escrever livros, artigos para vários assuntos, para montar vídeo, publicar conteúdo, esse site é importantíssimo, o site do acampamento Terra Livre, porque vejam bem, eu vou rodar aqui o site, ele tem ano a ano o que foi decidido, olha só que legal. Ano a ano. Então, isso aqui é um portal cheio de informação sobre a política indigenista. Então, para ficar craque no assunto, tem que estudar isso aqui. Ó, estão vendo aí? E aqui vai embora, aqui vai embora. For rodar, ó, 2016, ó, 2014. Então, parece aqui que eles publicaram a carta pública daqueles... Os documentos, porque esse evento, acampamento, é como se fosse um congresso, um simpósio. E aí eles publicam aí vários documentos oficiais de política indigenista, as decisões que, democraticamente, os povos entram em discussão e tomam determinadas decisões. Demarcação de terras indígenas no Brasil está na seguinte situação, anotem aí, ó, 200 terras aguardando demarcação, sendo que 600 já foram homologadas. E aí a gente tem aqui uma reportagem na Agência Brasil que vai destacar isso aí. Inclusive essa reportagem com base no próprio acampamento Terra Livre que teve em Brasília em abril. Indígenas chegam a Brasília para o acampamento Terra Livre. Evento contará com plenárias, marchas e noites culturais. Quem gosta muito do assunto, quem está se especializando, se não participou disso, já está cometendo erro. Tem que pegar e ir para Brasília em abril e participar. E está realçando aqui, esse parágrafo realçado, falando justamente de informação importante. Ó, 200 terras indígenas estão em fase de demarcação na FUNAI, né? E, ao todo, 13 territórios estão com processo em andamento. Ou seja, 13 estão em fase de homologação. 200 faltam demarcar e 600 já foram homologados. Ou seja, a questão indígena no Brasil, no final das contas, já está bem adiantada essa parte de luta pela terra, luta pelo espaço, pela parte notarial, né? A parte de concretização da posse da terra. Então, essa parte, a política está bem adiantada. Pelos números aí, é indiscutível. Agora, vamos falar um pouquinho da TL. Esse acampamento Terra Livre, ele é uma coisa importante, ele faz manifestações contra o PL 191 2020, contra o PL 191, que é o PL que favorece os garimpeiros por tratar de mineração em terra indígena. Agora, vejam bem, o PL é um projeto de lei, não é uma legislação que está... Pode ser que ela nem chegue a ser sancionada, nem chegue a tramitar. Parece que o acampamento Terra Livre, o movimento indígena como um todo, protesta contra esse projeto de lei. Agora, a gente tem que fazer a seguinte ponderação, que dentro do universo democrático indígena não é unânime, porque a gente sabe muito bem que tem muitas comunidades indígenas, muitas tribos que se envolvem com a mineração porque é a fonte de renda deles. Os que não se envolvem vivem à margem da pobreza, muitas vezes. Então, essa legislação, eles são contra, mas, ao mesmo tempo, precisa ter uma legislação inteligente que realmente considera a autodeterminação dos povos, ou seja, os índios que têm que decidir com relação à exploração da terra. E aí isso aí entra direto no conceito de fim do indigenismo tutelar, que é muito discutido em todo ano pelo movimento indígena. Então, ou seja, o movimento indígena, em suas várias frentes, ele tem demandas e lutas, e são duas coisas diferentes. Vamos ver aqui nesse estudo aqui, ó. As demandas, a gente pode destacar, vamos destacar 4 demandas do movimento indígena. Demarcação de terras, que é o que a gente acabou de ver. Conselho Superior, ou seja, eles estão tentando criar um Conselho Superior de política indígena. E o básico, né, que é combate às invasões, que resolveria essa questão da reserva Yanomami, e o combate à violência, que aí já depende um pouco também, porque o fim do indigenismo tutelar não é o fim, não é a independência total, no sentido de que o povo indígena fica totalmente
excluído do processo de tutela estatal. Então, não é isso. Então, por isso que é uma questão bem complexa, porque o fim do indigenismo tutelar é o índio ter autonomia de fato, autodeterminação, de não ficar preso às amarras da Constituição brasileira, naquela parte que eles considerarem que atrapalha os negócios indígenas, porque os índios eles podem ter a pretensão política de se desenvolver, de enriquecer, de mudar de vida, que é o objetivo básico de todo ser humano, né? Pelo que a gente vê. Só que, em se tratando de etnia indígena, existem delimitações que os excluem do processo desenvolvimentista. Então, isso é uma coisa que eles têm que se autodeterminar. E não são as ONGs, ou os ativistas, ou os inteligentinhos de internet que vão colocar a solução. É uma coisa que os próprios indígenas têm que chegar a um acordo do que eles querem para a vida deles. Isso é o fim do indigenismo tutelar. E aí o Conselho Superior serviria para isso. Agora, o combate às invasões, o combate à violência não vai depender só deles, porque isso aí não quer dizer que eles vão criar um Estado indígena dentro do Estado brasileiro. Então tem esse detalhe aí, técnico, jurídico, que a própria política indigenista, os próprios indígenas, inteligentemente, né, eles são muito antenados e informados e ativos aí, muito ligados à universidade, por exemplo, a vários cursos de ciências humanas, então eles estão bem integrados aí no processo político brasileiro, na democracia em si. Então, assim, em geral, a comunidade indígena ela é totalmente integrada à democracia, muito mais do que muitas pessoas pensam, né? Naquele preconceito que se tem de indígena afastado da sociedade, que vive na mata e tal. Isso é interessante. Agora, eu acabei de falar aí das demandas, agora tem as lutas da APIB, que a APIB é Articulação Povos Indígenas do Brasil. As lutas são reconhecimento do direito originário, respeito à diferença cultural, autodeterminação dos povos, que é o que eu estou falando aqui várias vezes, e que está na thumbnail desse vídeo. Muitos vieram assistir essa aula justamente por verem esse conceito, essa chamada aí, para entender o que seria essa autodeterminação, que eu acabei de falar. Não é exógeno. As decisões da política indigenista não pode ser exógeno, não é o PT, o PP, o PL, os partidos políticos, não são eles, os partidos políticos, o Congresso em si, que vão decidir a política indígena. Tem que ser o próprio povo indígena. Essa é a luta desde anos e anos e anos, vem se arrastando ao longo dos anos. Difícil, por isso que eu chamo até de utopia aí na thumbnail do vídeo. Difícil, é utópico, porque tem várias amarras. As próprias ONGs, os próprios intermediários no processo, que são as ONGs, os ativistas, aí já entra o ecoambientalismo, né? E esse pessoal que muitas vezes tem uma visão que não respeita muito, pró-indígena, o pessoal que às vezes até milita na esquerda, é pró-indígena, mas não respeita a autonomia indígena, não respeita a autodeterminação dos povos. Isso é interessante até para quem for fazer redação ou escrever um capítulo em um livro ou um artigo, para quem produz conteúdo. Isso é muito importante, fazer essa ponderação, independente do viés ideológico. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou passar adiante agora. Vamos aí para destacar 2 artigos acadêmicos que corroboram mais ou menos isso que eu estou falando, a questão do fim do indigenismo tutelar. Aí vocês estão vendo um artigo da ANPU. O artigo da ANPU, aí da Tamily Frota Pantoja, da Universidade Federal do Amazonas. Eu destaquei um pedaço do resumo desse artigo. Eu presumo que, se vocês derem um pause e anotarem o título, quem estiver estudando mais profundamente, para pesquisar, achar esse artigo e ler cabalmente, né? Para poder agregar aí nos seus estudos. A parte que eu selecionei, ó. Vamos lá. Sublinham-se perspectivas de afirmação do papel ativo desses sujeitos na produção... Deixa eu aumentar o zoom aqui, peraí. Vamos aqui. Sublinham-se perspectivas de afirmação do papel ativo desses sujeitos na produção e reivindicação de direitos. Isso aí é básico, né, gente? Tá tranquilo, né? Agora vejam bem, olha que coisa que essa menina, eu suponho que seja menina, né? Tamily, não sei, que ela coloca já no resumo do artigo científico dela. Olha que legal. A serem desafiados os interesses da atuação tutelar do indigenismo oficial e das versões autoritárias produzidas pela grande imprensa. Isso eu achei lindo, porque vai contra o clichê de tudo que se pensa sobre a questão indígena.
que é imposto, é exógeno, é imposto de cima para baixo, de fora para dentro. Não é dada a devida voz aos índios, e quando é dada a voz, selecionam um determinado porta-voz de determinada frente mais... poderia colocar um nome assim, determinada frente menos indígena, vamos dizer assim, determinadas lideranças que mais corroboram o status em que as coisas estão, né, a mesmice de sempre, do que realmente colocam o interesse indígena. Por exemplo, aí vamos colocar um exemplo aqui, a determinada comunidade indígena pode ter o interesse de explorar a mineração, como de fato já exploram clandestinamente em muitos lugares, né? A gente vê aqui e ali na mídia, de vez em quando sai notícia assim. Então, assim, o direito do indígena se desenvolver, de ir para a cidade, ele não precisa ficar preso nessa clausura, dessa concepção indígena tacanha que existe. E esse resumo desse artigo acadêmico aqui, da Tamile, é muito interessante. Olha o que ela fala. Reivindicação de direitos a serem desafiados os interesses da atuação tutelar do indigenismo oficial, ou seja, Constituição Brasileira, Congresso, partido político. Todo esse arcabouço de coisas jurídicas que oprimem o índio, não permitem que a autodeterminação ocorra de fato. Isso é muito interessante, isso eu acho extremamente interessante, porque eu sou totalmente a favor, também não importa que eu sou a favor, né? A gente está estudando. Mas, assim, até extrapolando um pouquinho aqui o estudo, eu sou a favor, eu suponho que alguns que me assistem também são, de que o índio seja livre. De que ele possa se autodeterminar. E ele fala, não, a gente quer viver de caça. Pronto, acabou, tá legal. Ou então, não, nossa tribo pretende explorar nióbio, sei lá o quê, ouro, né? Os minerais, fazer contrato com empresas estrangeiras, né? Fazer acordos com o governo do estado, com a prefeitura do município local, igual é feito, por exemplo, a mineração da Vale em Minas Gerais, seguindo a legislação ambiental, uma série de cuidados, com o Ministério Público atuando, para que aquela mineração ocorra da forma que tem que ocorrer, que já acontece hoje, que vai acontecer desde sempre. O Brasil o tempo é infinito. A gente tem que pensar que o país ele vai avançar ao longo dos próximos séculos, não é ao longo dos próximos 4, 5 anos, 8 anos, né? Então, isso eu achei muito interessante. E aí eu vou realçar aqui uma coisa para vocês aqui, um outro artigo acadêmico. Eu peguei uma nota de rodapé para mostrar, que eu achei muito interessante. É o artigo acadêmico de Rosane Freire Lacerda. O título dele é A Pedagogia Retomada, uma contribuição das lutas emancipatórias dos povos indígenas. Ou seja, a luta contra essa política oficial de tutela indígena que não deixa o índio se autodeterminar. E aí aqui a gente tem uma nota de rodapé interessante, que eu vou ler para vocês. Olha essa informação. Muitos não sabem disso. A nota de rodapé número 4 aqui, ó. Deixa eu aumentar o zoom. Nos termos do Código Civil de 1916, artigo 6º, olha só, lá no começo do século XX, no século passado, vigente até 2002, ou seja, isso aí estava vigente até 2002, 20 anos atrás. Né? Foi na transição ali do governo FHC para o governo Lula 1, né? Os indígenas, então denominados silvícolas pela legislação, né, eram considerados relativamente incapazes, equiparados aos menores de 16, 21 anos, as mulheres casadas e os pródigos. Olha que interessante. Ou seja, em termos de direito civil, os índios eram relativamente incapazes. De 2002 para frente, a legislação indígena é grande. Possivelmente você está vendo esse meu vídeo aqui no futuro, e se entrar no meu canal, presumo que deve ter mais vídeos sobre a questão indígena, que a gente vai explorar a questão da legislação. O assunto é vasto, então tem muita informação. Você pode pegar aqui com a gente, visite o nosso canal, se inscreva para estudar com a gente. Se você não é concurseiro, é antenado, mas gosta de vídeos analíticos e jornalísticos para acompanhar notícias, tem que seguir nosso canal aqui também, porque nosso canal é um dos melhores que tem nesse quesito. Então vamos lá, onde que a gente está? Deixa eu ver. Agora, por último, vou apresentar para vocês isso aqui, ó. O nosso canal Questões de Atualidades, ele futuramente, né, vai ter uma plataforma. Pode ser que alguém que estiver vendo esse vídeo no futuro, essa plataforma já existe. É só entrar no nosso canal e visitar os nossos vídeos, que vai estar o link da plataforma lá nos vídeos em geral, que é uma plataforma de
de estudo realmente. Vai ter blog, vai ter uma série de coisas. Pode ser que no futuro você está me vendo, já existe essa plataforma. E é uma plataforma de assinantes, principalmente para quem estuda para concurso, que cai atualidades em alguns concursos. Aí a gente tem uma bolada de exercícios especializados, truncados, muito bem feitos para o estudante raçudo que quer ser aprovado e quer ter um arcabouço de informação muito bem estruturado, muito profundo. Então, é questão de fazer exercício. E aí, a nossa plataforma é para isso, é para assinantes, mas existe a plataforma que tem a parte de não assinantes, e esse resumo de atualidade de janeiro de 2023 é um bônus que quem assina ganha, e a gente vai estar de vez em quando aí, ou seja, mensalmente a gente tem esse resumo de atualidades. Então, vocês vão poder estudar. Então, olha só o índice aqui, ó. Vou dar um tempinho para vocês analisarem o índice aí, olha que beleza. Então, esse aqui é um bônus, e não sei direito hoje como vai funcionar, mas entrando na plataforma deve ter informações lá, e quem assina já ganha esse bônus aí para estudar, que é um resumão do mês, fácil de ler. Então, vamos aqui na questão Yanomami, ó. Questão indígena Yanomami, página 27. Vamos lá. Dá tempo para dar uma lidinha aí. São coisas que eu já falei, né? O avanço garimpo legal, 30% do território dessa etnia. Aqui, ó, o rio Uraricoera é onde acontece o gabarito, ó, o garimpo ilegal lá na reserva Yanomami, o rio Uraricoera. Tá noticiando aí a morte de 99 crianças em 2022, 570 crianças nos últimos anos de pneumonia e diarreia. Então, assim, uma estatística muito cabulosa de falta de medicamento que chega. A gente viu aí a Operação Ioase, né, da Polícia Federal, que falta de medicamento que chega. Ou seja, não chega de medicamento para diarreia, coisa básica, né? A criança vai desnutrindo, vai debilitando, e é um rincão muito sem recurso, né? E aí a criança morre, sendo que poderia facilmente ser salva. É uma penalidade, sim, é inaceitável uma coisa dessa. Então, ó, muita informação aqui, estou deixando aí na tela, vocês podem até dar uma pausa aí para ler, anotar alguma coisa. Muita coisa que está aqui eu já falei nesse vídeo. Ó, mais um pouquinho aí. E aqui já é outro assunto. Então, voltar aqui, então é isso. Tá certo. Pessoal, então, vamos aqui. Só para concluir, então, o pensamento crítico, né? A luta indígena por autodeterminação, ela é legítima. Ninguém discute isso, né? Isso é até um consenso. Mas, por exemplo, se determinado grupo de indígenas resolve democraticamente usufruir das riquezas minerais da Amazônia, ele é impedido por uma série de questões, principalmente por causa da Câmara de Eco, né, do alarde, né, das reações negativas das redes sociais, o ódio contemporâneo, e a questão de legislação ambiental, obviamente. Ou seja, o indígena, ele não tem essa liberdade de fechar contrato com empresa estrangeira para exploração, por exemplo. Coisa que poderia perfeitamente ser feita até lá em Roraima mesmo. Aliás, Roraima, que é um estado que quem estuda geopolítica brasileira e quem acompanha bastante, a gente viu aí a crise de imigração dos venezuelanos, que passa por Roraima, aí tem a crise lá em Roraima por causa da imigração dos venezuelanos. É um estado que precisa desenvolver. Então, vários políticos do Roraima já falaram isso várias vezes. Então, assim, é uma luta por liberdade e por desenvolvimento. O índio, lá nas lutas da PIB, ele quer respeito à diferença cultural, ou seja, ele quer ser reconhecido como índio. Mas, ao mesmo tempo, essa visão tacanha de que o índio é aquele sujeito que vive na mata, de caça e pesca, igual está no livro didático, é uma visão tacanha. E a política indígena, ela é utópica porque essa autodeterminação dos povos já está longe de acontecer. Justamente por isso, porque se determinada tribo indígena resolver explorar minério, ela tem que ter todo o respaldo da política, da legislação jurídica para poder fazê-lo. Isso é autodeterminação. Do contrário, essa conversa ela é meramente ilustrativa. E, aliás, o acampamento Terra Livre, a gente viu aqui, ó, ele se estende por vários anos. A gente viu aqui no portal, né? Todo ano tem essa discussão. Tem uma parte que eu ressaltei aqui que a gente não leu, ó. Essa parte que está no canto aqui, ó. Os documentos finais de cada um dos ATLs apresentam a leitura política do movimento sobre os governos Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Se posicionam sobre o processo de desmonte das políticas, né, processo de desmonte das políticas e estruturas indigenistas do Estado. Ou seja, os Yanomami estavam lá, né,
sem receber remédio por causa de corrupção, né? Que a medicação não chega, né? Imagina, faz uma licitação, 30% dos remédios chegam no local. E aí eles registram, ó, então esse movimento indígena, ele registra, esses documentos, eles são registrados, tipo, são documentos históricos, registram as demandas deles, a luta, focados principalmente no direito originário das terras e transformando o orgulho. Essa luta pela terra, vocês já viram aqui na aula de hoje que está praticamente garantido, está na fase final. Foi feito 600, falta 200. Tem 13 em homologação, precisa apressar aí no próximo, esse terceiro mandato de Lula aí, talvez no quarto, se ele for reeleito, sabe-se lá como que é a eleição brasileira, né? É assunto para um vídeo aí. Então, o próximo presidente da República, a partir de 2026, vai ter que dar uma adiantada nisso aí também. Direito à diferença, política diferenciada, direito à autodeterminação. Ó, direito à autodeterminação, exercício de sua autonomia, assegurado pela Carta Magna. Nesses artigos que eu vi aqui, no caso, esse artigo de presidente da Tamile, vocês viram que ela foi bem incisiva aqui na parte de libertação dos índios, da tutela do indigenismo oficial, que é deletéria para os índios, né? Então, tem várias coisas aqui falando da tutela. Pessoal, então, é isso. Espero que tenham gostado aí da aula. Se inscrevam no canal. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Quem for concurseiro, fica atento aí para assinar a nossa plataforma. Quem não for, assista nossos vídeos para se manter informado, dentro dessa proposta de estudo e honestidade intelectual.